Gente, boa noite. Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Convido vocês a abrirem a palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 4 para frente, mas nós vamos pular alguns trechos, então eu vou indicando conforme a leitura. Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 4. Fala assim: esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Verso 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda a sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Verso 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Capítulo 3. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Verso 15. Porei inimizade entre a serpente e a mulher, entre a descendência dela e o seu descendente. Então te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Versículo 21. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Que o Senhor nos abençoe. Amém? Nós estamos iniciando, pelo calendário litúrgico, o período conhecido por alguns como Quaresma, que terminará com a celebração da Páscoa do Senhor, com a morte do Senhor, mas também a sua ressurreição. E eu gostaria que nós hoje fizéssemos uma breve meditação sobre essa história humana, não pelo prisma da história universal, mas pelo prisma da percepção bíblica, do poema de Gênesis, que de maneira muito, muito bela, rica em uma simbologia fantástica, nos remete àquilo que tem sido a trajetória do relacionamento entre Deus e a sua criatura e o ser humano.
O texto que nós lemos, que começa lá no capítulo 2, e eu li até uma parte do capítulo 3, é um texto que vai falar exatamente de 3 momentos da vida do ser humano na sua relação com Deus. A criação, né, ou seja, quando Deus cria o ser humano, um momento de ruptura, conhecido mais popularmente ou comumente como queda, e depois a providência divina, a redenção do Senhor, que vai culminar com a vinda de Jesus, a vinda do Senhor Jesus. Eu gostaria que nós pensássemos, primeiro, sobre essa questão da queda. A questão da criação. Na criação de Deus, há uma intencionalidade para que houvesse harmonia na relação de Deus com o homem e também de Deus com toda a sua criação. Nós percebemos que, no texto do capítulo 2, há um propósito de Deus para o ser humano, quando diz que ele coloca o homem no jardim para cultivá-lo e guardá-lo. E também para que ele pudesse desfrutar com liberdade de tudo aquilo, ou quase tudo, daquilo que Deus havia colocado nesse jardim. Então, é uma relação de integração, é uma relação não de crise, não de estranhamento, mas, pelo contrário, uma relação de entranhamento, uma relação íntima entre Deus, o ser humano e a própria natureza, o restante da criação. Então, quando Deus faz o homem, faz com esse propósito. É o propósito, vamos dizer assim, holístico, universal, é o propósito do equilíbrio, é o propósito dessa integração, é o propósito dessa inteireza de relacionamentos. Mas acontece que, mesmo diante desse quadro, mesmo diante dessa situação colocada por Deus, desse propósito primordial de Deus para o ser humano vem, então, a desobedecer aquilo que era a vontade do Senhor, a vontade de Deus. Interessante porque, na cena que vai tratar da chamada queda do homem, uma cena que eu até brincava, né, com meus alunos lá no seminário, parecia mais uma... e aí me perdoem, né, as pessoas que mexem com marketing, enfim, né, mas parece uma ação de merchandising da serpente, né, de marketing, né, da serpente. Porque ela começa com uma conversa fiada, ela começa com uma conversa como quem não quer nada. E depois ela vai sutilmente, né, questionando aquilo que foi orientado para o ser humano, que foi determinado para o ser humano da parte de Deus. Depois que a serpente coloca essa dúvida, né, toca em algo que é inerente a nós, né, a ganância. E ela vai tocar na ganância maior que todo ser humano tem, que é exatamente de ser igual a Deus. O ser humano sucumbe, então, a essa conversa da serpente, mas não porque a serpente é a maior vilã dessa história, mas é porque o próprio ser humano já traz em seu coração, em sua psique, essa tentativa, essa disposição para querer ser Deus, para querer dominar de maneira não relacional, não de uma maneira justa, equânime, mas para exercer um poder que só mesmo a pessoa de Deus pode exercer, porque é todo poder. E parece que nós, seres humanos, até hoje, vivemos nessa situação de querermos exercer um poder demasiado,
não somente sobre outros seres humanos, mas também sobre toda a natureza. É só olharmos ao redor, olharmos para o nosso mundo, relações de desigualdade social, econômica, relações de opressão e relações de pura exploração do ambiente, como se o ambiente fosse nosso, como se fosse algo que pode ser usado e jogado no lixo. Eu acho interessante o texto que onde nós percebemos um puxão de orelha, né, que Tiago nos dá quando nós caímos na outra tentação de querermos nos esquivar da nossa própria responsabilidade. Na carta de Tiago, capítulo 1, versículo 14 e 15, diz assim, é um texto sobre tentação, sobre pecado, e diz, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. A culpa não é da serpente. A serpente serviu à mesa, mas quem se banqueteou foi o ser humano. E nesse processo, então, de desobediência, nesse processo de ruptura do ser humano com Deus, com o ambiente, consigo mesmo, esse fracionamento, né, das relações, nós percebemos, então, a entrada do desequilíbrio na história humana. Desequilíbrio esse, como eu citei há pouco, que vem sendo a tônica da nossa história, da história do homem. Mas acontece que o texto de Gênesis, o poema de Gênesis, não termina por aí. Se, por um lado, há essa tentativa de esquivar-se a tal ponto de quando Deus ele procura o ser humano, e aí nós já vemos até a manifestação da graça de Deus, porque mesmo o homem tendo desobedecido, tendo rompido, ele procura o ser humano, e nessa tentativa de diálogo, de restaurar o diálogo, Deus começa a perguntar o que é que houve, né? Como se ele não soubesse, claro que ele sabia, mas ele queria resgatar essa conversa, resgatar esse diálogo. E o homem já começa, então, se esquivando, aí eu agora estou usando o homem, não gênero, né? E ele diz, a mulher que tu me deste. Interessante isso, né? Quer dizer, aí a culpa já não é nem mais da serpente. Aqui já é culpa da mulher. E, em última análise, Adão diz que a culpa é do próprio Deus. A mulher que tu me deste. E depois, Deus tenta estabelecer uma conversa com a mulher. Pergunta, o que fizeste? Aí ela já joga para a serpente. A serpente me enganou e eu comi. E aí eu volto para Tiago. A serpente pode ter posto à mesa, mas é a cobiça do ser humano que faz com que ele se banqueteie com aquilo que não é bom. E aí acontece um outro detalhe. No versículo 6 do capítulo 3 diz, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. É aquela situação onde o bem parece bem, mas o mal parece bem, mas, na verdade, mal é mal. E aqui também fica meio difícil, nós queremos apelar para a ingenuidade do ser humano, porque no capítulo 2, o texto diz que Deus já havia ordenado a conduta do ser humano. Então, muitas vezes também nós podemos perceber na nossa própria vida
que nós fazemos escolhas equivocadas, não por ingenuidade, não por ignorarmos certas consequências, mas porque, no fundo, nós queremos realmente dar certos passos, que nem sempre estão em acordo com a vontade de Deus para nós. O fruto parecia agradável, e ambos comeram. Ocorre, então, essa ruptura. Mas o projeto de Deus para o ser humano não é de ruptura. Deus não fez o homem para para a alienação ao outro. Deus não fez o ser humano para que ele se esquivasse da presença do outro ou mantivesse uma relação com o outro, com o seu próximo, de acusação, como nós vemos aqui nessa conversa, onde temos aqui Deus, a mulher e o homem. Não foi para isso. O desejo de Deus para o ser humano é a unidade. O desejo de Deus para o ser humano é a partilha. O desejo de Deus para o ser humano é a integração. Como eu já disse antes, entre nós, seres humanos mesmo, e entre o jardim que Ele nos deu para cultivar e guardar, e não para destruir. E então, no capítulo 3, nesse final do capítulo 3, um trecho que eu não li, só vou citar, começa uma lista de punições, vamos dizer assim. Então, a mulher vai dar à luz com dores de parto. Aquela relação quase zen, né, entre o ser humano e a natureza, agora se transforma em relação de trabalho, em relação de suor. A luta do dia a dia pelo pão de cada dia. E nessa lista de consequências, existe a expulsão do ser humano da presença de Deus, o que parece um contrassenso. Deus expulsa o ser humano da sua presença, porque não dava para ficar barato. Mas, ao mesmo tempo que Deus expulsa o ser humano da sua presença, quando ele se volta para a serpente e anuncia que a partir dali haverá inimizade entre ela e o ser humano, ele já prenuncia o fim da serpente, o fim daquilo que é mal, o fim daquilo que que não somente paira na nossa sociedade, mas que se encarna. Se é verdade que o Verbo se fez carne na pessoa de Jesus, o mal se fez carne. E o pior de tudo, não em uma figura mítica ou mística como um diabo, mas o mal se fez carne no coração do homem. E era necessário limpar esse coração. Era necessário transformar esse coração. E então, quando Deus já prenuncia a entrada em cena do Verbo que se fez carne, a entrada em cena do Senhor Jesus. Quando diz, porém inimizade, está falando para a serpente, entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. E esse seu descendente, alguns estudiosos, a maioria deles, chama de uma espécie de proto-evangelho, ou seja, anunciando que aqui haveria um combate entre o mal, o maligno, seja que o nome se dê, e a pessoa de Jesus. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 12,
versículo 17 diz: perdão, Romanos, capítulo 5, versículo 12, diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. A providência de Deus, através da figura de Jesus. Mas não foi só Jesus. Hoje nós vamos celebrar a Santa Ceia. Quando nós lemos o texto da primeira carta aos Coríntios, quando Paulo cita as palavras de Jesus, que diz: este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue, porque outras alianças foram feitas. Aliança com Noé, aliança com Moisés mesmo, com Abraão. Várias alianças foram feitas. Mas essas alianças foram constantemente quebradas, não por Deus, mas pelo próprio ser humano. Até que, de maneira definitiva, final, na encarnação do Verbo, nós vimos até a semana passada sobre a Epifania, sobre a presença de Jesus. Então, com a encarnação do Verbo, com a presença de Jesus, dá-se a última e definitiva aliança de Deus com a raça humana. Aliança esta que é a aliança da graça. É a graça de Deus, é a misericórdia de Deus. Eu gosto muito do início do Evangelho de João, quando diz: a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade veio através de Jesus. Mas se por um lado a salvação é graça de Deus, é dádiva de Deus, para nós não custou nada. É fato também que esta aliança custou o corpo e o sangue do Senhor Jesus. Ele foi morto sob a lei. Ele foi morto pela lei. E é estranho porque ele foi condenado pela lei, foi morto pela lei, sendo que ele morreu sem pecado algum. Por isso que Paulo debate tanto aquela questão da lei e da graça. Porque a lei se mostrou falha. Esses dias, conversando com alguns irmãos, aí eu estava relembrando aquele episódio que Jesus efetuou uma cura no sábado, e foram questionar Jesus, porque era sábado, e ele fala: eis aqui quem é maior do que o sábado. O sábado era lei. A nossa relação com Deus não passa pelo cumprimento da lei, como se a lei fosse um fim em si mesmo. A nossa relação com Deus passa pela fé em Jesus. A nossa relação com Deus não passa por um conjunto de regras que nos faz melhores ou piores diante de Deus. Mas a nossa relação com Deus passa exatamente por aquilo que Deus fez por nós, que foi
enviando o seu Filho para que morresse a morte da cruz. E se tornou maldito. Como a Bíblia diz, maldito aquele que é pregado em madeiro. Isso não quer dizer que a nossa vida com Deus, então, é uma anarquia, é um deserto quer dizer, não há uma diretriz, não há um direcionamento, não há um caminho a ser trilhado. Tanto que Paulo diz, acaso a lei se tornou ruim? Ela não se torna ruim. Mas a lei tem uma função fundamental para cada um de nós. Ela nos faz ver o quão pecadores nós somos. Porque nós não conseguimos cumprir a lei. Por isso que a salvação é pela graça. Porque nenhum de nós é digno sequer de se aproximar da mesa da ceia do Senhor. Porque nenhum de nós é digno sequer da presença de Jesus em nossa vida. E aqui eu gosto sempre de relembrar aquela cena de Pedro e Jesus, quando Jesus intervém milagrosamente ali na vida de Pedro, numa situação que Pedro estava passando, e Pedro diz, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Nenhum de nós, porque nós não conseguimos cumprir a lei. Tiago também diz, não adianta você dizer que não adultera, mas você mata. E vamos lembrar que matar para Jesus não é dar um tiro ou enfiar uma faca em alguém. Basta alienar esse alguém da vida. Basta oprimir esse alguém, marginalizá-lo. Então nós não conseguimos cumprir a lei. E se estamos aqui, meus irmãos, é pela graça de Deus, é pela misericórdia de Deus. O que o homem fez desde o começo foi desobedecer a Deus. E o próprio Senhor Jesus foi tentado também a desobedecer ao Pai. Quando angustiado, se coloca em oração, já sabendo que eram seus últimos dias de vida, ele diz, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Porque não é fácil a morte. A morte é muito ruim. Ainda mais você sabendo que vai morrer injustamente. Ainda mais você sabendo que vai morrer por outros. Ainda mais você sabendo que o caminho, que o seu corpo, que a sua mente vai trilhar até a morte, é o caminho da tortura, é o caminho da humilhação, é o caminho da cruz. Se possível, passa de mim este cálice. Não quero. Não quero levar chibatada, não quero ter coroa de espinho enterrada na cabeça, não quero ser cuspido, tomar tabefe na cara, não quero. Mas ele mesmo diz, mas que não seja feita a minha, mas a tua vontade. É graça. Não custou nada para a gente, não custou nada para mim, mas para ele custou. É de graça para a gente, mas para ele custou a própria vida. Deus nos cria para a integridade, para a integração. Nós optamos pela ruptura. Não é à toa que
também no capítulo seguinte de Gênesis, o poeta já conta aquela história de Abel e Caim, né? Aquela morte. O homem já estava se matando antes, com palavras, com acusações. Foi a mulher, foi não sei o quê. E depois ele se mata mesmo. Essa é a história do homem. A história da violência, a história da ruptura, a história da desobediência, a história da opressão. Mas Deus vai atrás. Deus procura pelo ser humano. E depois que ele encontra, ele faz a pergunta: onde estás? Onde estamos? Hoje, pela manhã, no Varjão, eu compartilhei, não esse texto todo, mas uma parte dele. E eu enfatizei essa pergunta: onde estás? Onde estamos? Em que situação da história nós estamos? Não somente essa mega história, mas a história do dia a dia. Em que situação da vida eu me encontro? Alimento meu egoísmo, meu narcisismo, minha presunção? Ou estou com uma postura de humildade diante de Deus, diante do próximo, diante da vida? Onde estamos? É a pergunta que Deus fez, que o poeta bíblico fala aqui. Ele pergunta isso para o ser humano lá em Gênesis, e ele continua perguntando para a gente hoje: onde estás? Linkando ali com a fala de Jesus: onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Ali era um contexto de avareza e tal, mas essa palavra de Jesus se aplica. Onde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. Onde estamos? O fato é que, mesmo se estivermos onde estavam ali Adão e Eva, estavam ali Adão e Eva, na ruptura, na desobediência, Deus estende a sua mão e nos restaura. Como eu compartilhei no acampamento, é o Deus, é o Cristo, que deixa as 99 ovelhas que estão tranquilas, que estão numa boa, e vai atrás daquela que se perdeu. É o Deus que diz: venham a mim, os que estão cansados e sobrecarregados. É o Deus que não veio esmagar a cana quebrada, nem apagar a chamazinha que fumega. Esse é o Deus. Talvez nós estejamos longe de Deus, não sei, eu não gosto de fazer esse tipo de colocação, assim: você está longe de Deus. Não sei, eu não conheço a vida, eu não conheço o coração de ninguém, mal conheço o meu. Mas o fato é que onde quer que você esteja, onde quer que esteja o teu coração, a mão, o colo de Deus está aberto para acolher você, para nos acolher. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós nos colocamos aqui diante do Senhor, inaugurando esse tempo da meditação sobre a cruz, sobre o que significou essa entrega, essa dádiva do Senhor Jesus para nos salvar. E nós reconhecemos, ó Pai, que carecemos da presencialidade de Jesus em nossa vida. Livra-nos de nós mesmos, livra-nos do dedo que aponta, do dedo que acusa. Livra-nos, ó Pai, de continuarmos fugindo da Tua presença, como fizeram Adão e Eva.
Livra-nos, ó Pai, do homicídio de palavras. Livra-nos, ó Pai, da presunção de nos acharmos superiores a este ou aquele. E livra-nos, ó Pai, também do pensamento de uma soberba espiritual, nós nos colocamos diante do Senhor para sermos tratados das nossas mazelas, das nossas atitudes que não tem a ver com o caminho de vida que o Senhor colocou para nós. Tira-nos, ó Pai, da zona de conforto, para que possamos olhar para a vida com mais respeito, entendermos que nós não conhecemos tempos ou épocas, que aquilo que pode parecer eterno e grandioso neste momento pode ser passageiro e pequeno no instante seguinte. E de que tudo, Pai, tudo que existe, prevalecerá a Tua presença. E o melhor de tudo é que a Tua presença se estende à nossa realidade. O Senhor nos convoca, o Senhor nos chama para sermos seu povo. Que nós, ó Pai querido, possamos, a cada dia, entendermos que não apenas fomos salvos por Ti, mas fomos comprados por preço. Fomos comprados, e o valor dessa compra não foi com prata nem com ouro, mas foi com o sangue do Senhor Jesus. E agora nós somos dele. E por mais, ó Pai, que repitamos constantemente, Adão, o Senhor está sempre com o coração, com o peito, com a mão estendida, para nos acolher e nos tirar do lodaçal de lama e firmar os nossos passos na rocha. É graça. Pela lei, nós já teríamos sido fulminados. Mas a Tua misericórdia é a causa de não sermos consumidos. Sê conosco, Pai. Sê constantemente conosco. Porque nós precisamos constantemente, eternamente do Senhor. É o que nós te pedimos, é o que nós te rogamos, em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém, Senhor.